Bem-vindos ao Mega Intrigante. No vídeo de hoje vamos falar sobre as 8 melhores histórias ocultas dos lugares mais famosos do mundo. 8. O Blue Hole de Belize contém uma pista da morte dos maias. Os registros científicos de tempestades datam de apenas um século. Mas a natureza mantém seus próprios registros mais duradouros, presos em rochas e sujeira. Alguns deles são armazenados no fundo do famoso Blue Hole de Belize. Ele, e outros buracos aquáticos semelhantes, prendem sedimentos que flutuam e se depositam em camadas. E quando as tempestades chegam, os sedimentos se espalham mais grosseiramente. Os cientistas perfuraram o coração do Blue Hole e removeram um núcleo de 8 metros de comprimento que exibe quase 2000 anos de geohistória. Ele revela que a atividade das tempestades se intensificou por volta de 900 DC, na época do desaparecimento dos maias. 5 camadas especialmente atraentes se formaram por volta de 700 a 1150 DC. Eles têm de 6 a 12 polegadas de espessura e constituem eventos monstruosos, considerando que o furacão Ati de categoria 5 caiu apenas 1,5 polegadas em 1961. Com os maias já sobrecarregados pela seca no final dos anos 800, esses ciclones ferozes podem ter forçado outro prego em seu caixão cultural coletivo. 7. A Alhambra está cheia de mensagens secretas. A Alhambra, em Granada, é um monumento espanhol por excelência. Foi construída sobre ruínas romanas em 889, reconstruída pelos conquistadores mouros e depois recuperada pela Espanha em 1492. Suas muitas colunas, ornamentos geométricos e fontes são obras de arte supremas. Mas, escondidas por toda a fortaleza, estão 10.000 inscrições árabes. Cerca de 10% desses são versículos do Alcorão. Os outros são slogans, atribuições, poemas e pequenos conselhos de vida, como seja poupado com as palavras e você irá em paz. O motivo mais comum é o elogio à dinastia Nasrid. A última dinastia muçulmana a governar o Ibérico, os Nasridas desfrutaram de mais de 260 anos no poder. E seu lema, não há vencedor senão Alá, é a inscrição mais comum no palácio. Após a reconquista cristã de Granada, os governantes do casal de poderes Fernando e Isabel perceberam a beleza da Alhambra e optaram por preservar as inscrições. Como é revigorante ouvir falar de monarcas que apreciavam, em vez de obliterar, a arte de uma cultura rival. 6. As linhas de Nazca evoluíram de uma forma de arte mais antiga e psicodélica. As linhas de Nazca do Peru sucederam a uma forma de arte que começou mais de 1000 anos antes. Pesquisas recentes de drones revelaram centenas de geoglifos antigos nas colinas de Palpa, cerca de 30 milhas ao norte do local de Nazca. Feitos entre 500 a 200 DC, eles destacam a arte e a ideologia em evolução dos povos Topará e Paracas. Ao contrário das linhas de Nazca mais famosas gravadas no Planalto de Nazca de 150 milhas quadradas, esses glifos mais antigos são colocados na encosta de uma colina e seriam visíveis do vale povoado abaixo. Portanto, embora as linhas de Nazca possam ter sido destinadas aos deuses, suas predecessoras foram projetadas para olhos humanos, possivelmente para marcar territórios. As imagens são psicodélicas. Entre eles está uma representação de 25 por 60 metros de uma divindade sagrada com o corpo de uma baleia assassina e um braço humano, que segura uma cabeça de troféu. Outro glifo representa um guerreiro com uma touca e um instrumento em forma de bastão, de pé ao lado de uma mulher. Entre eles está um ser semelhante à medusa feito de tentáculos ou cobras emaranhados. A cena supostamente simboliza a fertilidade. Vai saber. 5. O Partenon pode ter o nome errado. Construído por volta de 430 AC e dedicado à deusa padroeira de Atenas, o Partenon é um dos edifícios mais famosos do mundo. Mas podemos estar chamando-o pelo nome errado. Partenon significa Casa das Virgens, mas não há um consenso real sobre por que essa estrutura em particular ganhou esse apelido em particular. De acordo com textos antigos e fontes históricas, os gregos podem ter chamado seu monumento de Hecatompedon, ou Templo de 30 metros. Este termo aparece em estoques de 2500 anos. É descrito como o depósito ou tesouro de todos os objetos de ouro feitos para Atenas, incluindo uma estátua de ouro de 10 metros de altura. O nome Partenon também é mencionado, mas parece referir-se a um tesouro menor e separado dentro do complexo da Acrópole. Argumenta-se que esse tesouro menor, que continha despojos de guerra, móveis e outros bens não dourados, poderia ser o verdadeiro Partenon.
especialmente porque é sustentado por cariátides, pilares na forma de mulheres, virgens, apropriadamente fornecendo o nome de Casa das Virgens. 4. As ferramentas de obsidiana da Ilha de Páscoa podem explicar o fim da cultura. Rapa Nui aparentemente detém os resquícios da guerra em massa. A ilha está repleta de milhares de, o que parecem ser pontas de lança de obsidiana, chamadas Mata-A. Mas mesmo que os Mata-A sejam afiados e poké, seus criadores podem não tê-los usado para apagar um ao outro da história. É o que diz a arte científica da morfometria, que compara o tamanho e a forma das ferramentas de obsidiana. Os cientistas concluíram que as Mata-A não se parecem com a morfologia das armas reais encontradas na ilha. Suas formas variam muito e, o que é mais importante, não são muito propícias a golpes de carne. Em vez disso, eles se assemelham a ferramentas multifuncionais, o que explica sua prevalência. Os Rapa Nui os utilizavam para várias tarefas, como tatuar ou preparar plantas. O que eles não usaram para foi esfaquear. Então, talvez seu declínio não tenha sido causado por lutas internas catastróficas, mas, grande surpresa, pelos visitantes europeus que começaram a chegar no século XVIII. 3. O Castelo Tintagel estava explodindo. O Castelo Tintagel, famoso na lenda do rei Arthur, era um lugar popular cosmopolita. A prova improvável é uma placa de ardósia da Cornualha de 60 centímetros de comprimento, que servia como peitoril da janela em algum edifício agora em ruínas, há mais de 1000 anos. É como uma miniatura da pedra de Roseta medieval, com símbolos cristãos escrita grega e latina. E sua natureza multilingüe implica uma população metropolitana instruída. Os pesquisadores dizem que a pedra imortaliza a prática de escrita de um antigo escriba. E este homem de palavras do século VII não era um babaca, ele sabia escrever documentos oficiais e também aqueles evangelhos chamativos e ilustrados com letras extravagantes. Esta descoberta, junto com mercadorias estrangeiras encontradas anteriormente, sugere uma herança vibrante. O site hospedava um povo alfabetizado, ostentava conexões comerciais no Mediterrâneo e pode até ter acomodado reis da Cornualha. 2. Stonehenge pode ter sido construído com gordura de porco. Stonehenge, Inglaterra, Reino Unido. Os megálitos de Stonehenge pesam 30 toneladas e vieram de 18 milhas de distância. As pedras azuis menores pesam entre 2 e 5 toneladas e viajaram quase 90 milhas das colinas Preseli, no país de Gales. Possivelmente com a ajuda de um aliado inesperado, os porcos. Gordura de porcos, na verdade, de acordo com potes de cerâmica encontrados a 3 quilômetros de distância em Durrington Walls, o vilarejo milenar que pode ter abrigado os construtores de Stonehenge. As panelas envelhecidas estavam manchadas com gordura de porco e provavelmente não era por motivos culinários. Se os porcos fossem de fato cozidos nessas vasilhas do tamanho de um balde, eles teriam sido picados. Mas os arqueólogos descobriram as carcaças antigas quase intactas e exibindo o tipo de marcas de queimadura que sugerem um método de assar no espeto. Portanto, os construtores de monumentos podem ter coletado a banha para untar as toras, sobre as quais rolaram os trenós que transportavam os enormes megálitos de Stonehenge. 1. A Grande Muralha da China tinha vários propósitos. Os criadores da Grande Muralha nem sempre construíram defensivamente. Os pesquisadores argumentam que a linha do norte, uma seção de quase 500 milhas de comprimento chamada Muralha de Genghis Khan, não foi construída para impedir o avanço implacável de Khan. Primeiro, a parede é muito baixa. Com apenas 6 pés de altura, com uma vala de 6 pés de profundidade, não é inacessível o suficiente para impedir uma marcha, exército sedento de sangue. Em segundo lugar, não é feito de tijolos resistentes, como outras partes da parede, mas de terra compactada. Além disso, ele foi construído em torno de trilhas. E acompanhado por 72 aglomerados que provavelmente albergavam edifícios administrativos. Essas estruturas não fortificadas são colocadas próximas a entradas e saídas no início de caminhos bem movimentados. Por quê? Para gerir os movimentos em massa de pessoas e gado. A parede permitiu ao Império Quitalial controlar a migração, impor impostos e engordar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixem o like e ative as notificações. Até a próxima.